primeiro vídeo dessa websérie, nós pegamos este BMW 320 M Sport para tirar alguns números de teste de aceleração e frenagem antes do processo de blindagem. Já no segundo vídeo, levamos este sedã até a Tecno Blindagem para fazer todo o processo para deixar o carro ainda mais seguro para as ruas. Agora, neste terceiro vídeo, nós vamos tirar os mesmos números e saber o quanto a blindagem influencia no carro. Eu sou Renato Mai, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors e com vocês, BMW 320 M Sport blindada. E se vocês querem ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Dessa forma, vocês sempre serão os primeiros a receber as novidades aqui do canal. Antes de irmos para o nosso teste instrumentado com o 320i, eu quero destacar alguns pontos com relação à blindagem Tecno. Ela é nível 3A, ou seja, a padrão hoje do mercado, mas o que chama atenção é o alinhamento das portas, sem diferença de gap comparado à estrutura original montada pela fábrica. Então a gente consegue notar que o carro foi muito bem montado, os vidros também muito bem colocados. E uma outra coisa, de acordo com a Tecno, esse modelo ganha mais ou menos 150 kg de peso por conta das mantas e dos vidros que vocês podem conferir todo o processo no segundo vídeo que a gente fez desse 320i. Mas se vocês olharem bem, não tem nenhuma diferença com relação ao modelo padrão montado pela fábrica. A única coisa que a gente consegue perceber muito bem é essa moldura mais escura na região dos vidros, por conta, dos vidros mais grossos para aguentar a blindagem. Bom, agora a gente vai entrar no carro, eu vou dar uma volta, tirar os números e também contar para vocês como que é andar em um BMW blindado hoje. E assim como foi no primeiro vídeo, vamos tirar os números agora, primeiro de 60 a 0, já com 320i blindado, e vamos ver a diferença, hein? Na primeira, sem blindagem, freou em 12 metros, então vamos ver agora e como que ele vai se comportar. Então, ó, já estamos aqui a 60, 3, 2, 1... Cravamos, olha, parou bem o carro, hein? De 12 foi para 13 metros, 1 metro de diferença. 1 metro de diferença realmente é pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. Então assim, a gente percebe muito bem a qualidade da blindagem, a qualidade dos freios, da construção do carro. Pode ver que realmente não teve uma diferença gritante. 1 metro de diferença é pouquíssima coisa. Bom, de 100 km por hora, ele freou em 35 metros. Então vamos ver agora como que ele vai se comportar com mais ou menos 150 kg de carga de blindagem aqui. Então já vamos colocar aqui o 320 a 100 km por hora e vamos frear tudo de 100 a 0, hein? Então vamos lá. Chegando aqui agora a 100 km por hora. 3, 2, 1 e... Menos de 3 segundos de frenagem, 36 metros. Exatamente 1 metro a mais comparado ao carro não blindado. Olha que impressionante a capacidade de frenagem do carro, mesmo com os vidros aqui mais grossos, mais peso. Isso mostra que, no quesito principalmente de segurança, que é onde a pessoa está buscando uma blindagem, o carro não perde eficiência nesse quesito de segurança com relação a pedestres, uma situação de emergência que você precisa frear, uma série de coisas. Então o carro não perde eficiência. É realmente impressionante. Eu estou muito surpreso, para ser bem sincero. Bom, quando a gente fez esse teste de 0 a 100, ele fez em 7,3 segundos. Então vamos ver se por um acaso vai dar alguma diferença com o carro blindado. Bom, pessoal, então vamos lá. 7,3 foi o número que a gente conseguiu com esse carro. 5, 4, 3, 2, 1... Saímos. Vamos lá. Troca de marcha. Vai chegar aos 100 km por hora agora com o carro. E 8,3 segundos de 0 a 100. 1 segundo mais lento comparado ao que a gente conseguiu com o carro não blindado. Logicamente que você tirar o carro da inércia, com ele blindado, você tem mais peso, isso faz parte. Mas eu acho que quem está buscando realmente um carro blindado não está preocupado com performance, mas sim com segurança, e foi o lado que ele surpreendeu e muito. O carro realmente parou muito bem e chamou muita atenção nisso. Agora eu vou contar para vocês aí também como que é dirigir esse carro blindado e quais as diferenças que eu senti com relação a ele.
E a conclusão que eu tiro com esse 320i blindado é que realmente no que ele se propõe a ficar, que é seguro, ele cumpre muito bem isso mesmo no quesito de frenagem. 1 metro a mais de 60 e 1 metro a mais de 100 não é nada para um carro que ganhou mais peso, você mexe com a massa e uma série de coisas. Então você coloca mais peso, principalmente na parte superior do carro. Você coloca a manta no teto, isso altera centro de gravidade e uma série de coisas, principalmente na hora de você frear um carro, arrasto lateral e tudo mais. E mesmo assim ele cumpriu muito bem o quesito de frenagem. Logicamente o número de 0 a 100 1 segundo mais alto é relativo, né? Realmente é 1 segundo mais alto comparado ao 7.3 que a gente conseguiu, né? No mesmo lugar que a gente está. Porém, não é o mais importante quando você está blindando um carro. Você quer mais segurança, lógico, a performance faz sentido, mas dinamicamente falando aqui, dirigindo o carro, a gente não sente essa diferença de 1 segundo, né? Então a gente consegue entender que o carro tem um volante um pouquinho mais pesado, né? Você colocou mais peso no carro, mas de certa forma você tem um feeling mais aguçado com ele, né? A direção mais pesada te permite prestar mais atenção em certas coisas. Então nesse quesito o carro ficou muito gostoso, né? A direção mais pesada particularmente eu gosto, então você tem uma direção mais precisa com ele. E outra, é um BMW aqui no caso, então você consegue ter um handling muito legal, mesmo em um 320i, né, perto de vários outros carros esportivos BMWs que a gente andou aqui no canal recentemente. Mas uma outra coisa que chama muita atenção, e eu acho que isso é um quesito muito importante de ser esclarecido. Por conta dos vidros mais grossos, mais manta, você tem um carro muito mais silencioso, né? E isso em grandes centros hoje faz muita diferença, né? Barulho de moto, buzina, né? Enfim, uma série de coisas. É muito barulho hoje em grandes centros. E um carro blindado, você tem esse conforto acústico que realmente chama atenção. É um carro muito silencioso, você escuta muito menos o motor trabalhar também, a parte externa de vários ruídos você não ouve, então isso acaba sendo uma grande vantagem. E essa versão em específico, que conta aí com o som Harman Kardon, você consegue aproveitar até melhor o som, porque como você tem mais isolamento nas portas, as caixas acabam trabalhando melhor. Então você tem um sistema de som até mais aprimorado por conta justamente da blindagem. Então o carro fica mais silencioso, mais confortável, né? O conjunto de suspensão aqui no caso, eu não senti diferença, ele continua com o seu mesmo feeling de condução, né? Então o carro continua absorvendo muito bem os buracos, o carro continua muito gostoso de dirigir, muito preciso. Então por esse lado, a blindagem em si hoje não afeta tanto como era antigamente. As blindagens mais antigas eram muito mais pesadas, você tinha que colocar carga de amortecedor, enfim, uma série de coisas que hoje você não precisa mais. As blindagens são mais leves, os vidros são mais leves, as mantas hoje têm uma melhor qualidade, então você consegue fazer ela mais fina também, e tudo isso reduz peso no carro. A gente está falando de 150 quilos para um nível 3A, ou seja, é realmente uma blindagem muito leve para uma segurança desse nível, né, de armamento sobretudo. Então hoje essas blindagens acabam se tornando uma vantagem muito grande. Então para quem quer um carro mais seguro e realmente precisa da blindagem, a Tecno, por exemplo, entrega uma qualidade de serviço muito boa. E apesar dele ter sido 1 segundo mais lento no nosso 0 a 100, dirigindo o carro aqui, já com ele em movimento, você fazer retomadas, você continuar dirigindo o carro, isso não teve nenhuma diferença em performance, ele continua com a mesma impressão de condução. O câmbio trabalha da mesma forma, né? Mesmo o carro um pouquinho mais pesado, você não percebe o câmbio perdido, ele querendo procurar alguma marcha ou coisa do gênero, ele continua realmente entregando essa mesma performance. Então a blindagem não alterou a esportividade do carro. É um BMW, por mais que seja um 320i, né, um carro que não tem um apelo esportivo, mas a condução permite com que você tenha, né, esse feeling de condução mais esperta com o carro. Isso não alterou. Então ele continua sendo gostoso, um carro que continua fazendo boas curvas, mesmo com mais peso no carro. Então isso não teve alteração, né? A performance, a dinâmica do carro permanece a mesma. E só para destacar alguns pontos com relação aos cuidados da blindagem, por mais que a gente falou no segundo vídeo, é importante para quem não viu o segundo, conferir nesse daqui. Carro blindado exige alguns cuidados peculiares, né? Então você tem que sempre andar com os vidros fechados, não movimentar o carro com os vidros abertos, principalmente em valeta, torção, isso é muito importante. Colocar o carro na sombra, evitar deixar no sol para não acelerar o processo de delaminação do carro. Então é muito importante você deixar o carro na sombra, evitar choque térmico, o carro num dia de sol, você querer bater uma água no carro, também não é indicado. Então são alguns pontos
muito importantes, né, que você exige, né, que você tenha que ter aqui com um veículo blindado. E uma outra coisa, evitar deixar as portas abertas também. Como você tem mais peso nas portas, você acaba fazendo força com os batentes. Então é importante você sempre deixar o carro fechado, bonitinho, para justamente você preservar a blindagem e ela durar muito mais também. E para você que pegou esse vídeo de sopetão aí no YouTube, temos outros 2 vídeos realmente mostrando como que foi os números desse carro antes da blindagem. O segundo vídeo a gente mostrando a blindagem por si só, todo o processo e várias dicas diretamente com o pessoal da Tecno Blindagem. E esse daqui que vocês estão vendo. Então vocês podem conferir tudo sobre esses 2 vídeos nos cardzinhos aí do lado. Aproveite também e se inscreva aqui no canal da PDK Motors, deixe o like no vídeo, ative as notificações para vocês sempre serem os primeiros a receber as novidades aqui do canal. Aproveite também e comentem quais outros carros que vocês querem aqui que a gente vai gravar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.